Consistência. Como conquistar? E por que é tão difícil, né, falar, ter a consistência se a gente tem o desejo, né? Poxa, eu quero guardar mais dinheiro, eu quero melhorar a minha saúde, eu quero cuidar mais de mim, melhorar o meu sono, ter mais tempo para mim, né? Ter a liberdade de tempo, fazer alguma coisa, mudar. Eu quero fazer, ou seja, eu tenho o desejo forte. Eu começo, mas passam umas semanas, uns meses e a vontade vai embora, né? Eu não consigo manter. Por que que eu não consigo se é algo que eu desejo, que eu quero para minha vida? Olá, colecionadores de resultados! Estamos começando mais um episódio do Lá Dentro um Café, um papo descontraído com temas diversos sobre o desenvolvimento pessoal para a melhoria de vida. Eu sou Fernanda Rainha. Eu sou Flávia Rainha. E para quem está chegando aqui pela primeira vez, o Lá Dentro com Café é onde a gente discute sobre como conseguir ter uma rotina eficaz de realizações com propósito. Muitas vezes as pessoas até começam, mas acaba desistindo no meio do caminho. A tal da consistência, como é difícil conseguir ela, né? Mas existe um caminho, e é esse caminho que a gente discute aqui nas lives. E hoje a gente vai falar sobre como conquistar a consistência. Oi, Flá! Tudo bem, Nanda? Bom, aqui já tá frio, né? E aí, pelos vistos, eu tô vendo que tá calor, né? Nossa, hoje tá demais. Tá 40 graus aqui, tá de matar já. Plena primavera. Não quero nem ver como é que vai ser o verão aqui. Tem que se preparar. Que A- delícia, né, o verão? Aproveitando aqui, né? Então, toda semana a gente vem aqui falando coisas para nosso desenvolvimento, para melhorar de vida. Então, quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, participe dessas conversas, é um bate-papo. E o que a gente gosta muito de fazer aqui é uma troca de experiências, né? A gente traz muita experiência nossa também, de vivência. Eu falo que o Ladem, ele veio para aliviar um pouco a carga do dia a dia, né? A gente fala bastante de rotina, a gente fala bastante dos problemas mesmo do dia a dia. Então, assim, deixa comentário, deixa a sua história, deixa a sua experiência, porque isso ajuda, né, também outras pessoas, deixa dicas, às vezes, de coisas que vocês querem que a gente aborde aqui. Então, curta nosso vídeo, Participe, né? para a gente poder estar não só se entrosando, mas também ajudando outras pessoas com as trocas de experiências do, do peso, né, da rotina do dia a dia. Como que a gente faz para ter mais leveza nessa vivência? Que esse é o nosso propósito, né, Flá? Esse é o nosso propósito. E essa questão, né, de conquistar a consistência é um grande problema, né? É muito desafiador, porque a gente até se motiva para começar a fazer algo novo, mas não dura. O negócio volta ao normal, volta ao que era antes. E a gente, né, inicia um regime, inicia academia, inicia um curso, e aí passa um tempo, volta a estaca zero. E a gente não termina. Às vezes até tem Não, ideias de fazer alguma coisa nova, uma receita nova, comprar uma coisa diferente no mercado, uma roupa nova, mas aí volta a estaca zero, né? Até se perde no meio do caminho. não consegue manter uma rotina nova, né? Ela sempre cai na velha rotina. Sim, e isso é muito desmotivador. E isso acaba trazendo também uma questão de descrença, né? De que você não consegue, de que você não é capaz, de que você não adianta você Sim. pensar em fazer porque você não dá certo mesmo. Sim, Ou, porque a consistência, ela torna você um sucesso ou não, né? Porque se você não entrega aquilo que você fala que vai entregar, você perde.
além das pessoas perderem a credibilidade em você, mas eu acho que o mais importante é você perder a credibilidade em você mesmo, né? E aí é que vem as frases negativas. Eu não consigo, né? Eu não consigo mesmo. Você faz o compromisso com você de acordar mais cedo, de programar, fazer determinada coisa no final de semana e não consegue fazer, e vem a credibilidade acaba ficando pequena, você perde a credibilidade em você, o que acaba trazendo baixa autoestima, né? E, e vira uma bola de neve, né, Flá? Sim, você perde a crença em você. Porque, e aí, só que às vezes essa perda da confiança que você tem, da sua capacidade de conseguir alguma coisa, às vezes ela não é tão consciente assim. Às vezes a gente não percebe, nossa, sou eu que não estou conseguindo, né? Aí, o que que acontece? Você começa a achar desculpas, né? A falar, ah, eu não consegui porque não deu tempo, eu não consegui porque eu estou muito cansada, eu não consegui porque meu chefe deu muito serviço essa semana. Ai, nem adianta eu querer porque não vai dar tempo, porque eu tenho que ir no mercado, tenho que cuidar da minha mãe. Então aí você começa a trazer motivos para você não conseguir, né? E aí acaba Exato. acontecendo pior ainda, né? Além de você não ter mais a credibilidade de conseguir, você ainda consegue, por exemplo, motivos para aquilo não dar certo. E tudo bem, né? Então é como se você Exatamente. tivesse uma permissão. Não tenho tempo, então eu posso não fazer o curso. Não, choveu hoje, então é o problema de eu não ir na academia porque choveu. Né? Não é porque eu não consigo manter a consistência, é porque Ah, choveu, sim. né? Então, e acaba ficando cada vez mais difícil, né? Vocês acabam se E é perdendo cada engraçado, vez mais. e é engraçado que você falou disso de tempo, né? Ah, eu não tenho tempo. E a consistência, ela te dá exatamente a liberdade de tempo, né? Porque uma vez que você cria o hábito de concluir a tarefa diária que você precisa primeiro, você tem o dia inteiro para fazer o que você quiser, né? É simplesmente aquela prioridade daquelas tarefas que precisam ser feitas, se faz primeiro, o resto acabou, né? Igual a lição de casa de quando a gente está na escola. A gente chega da escola, fez a lição de casa, tem o resto do dia livre. Mas a gente sempre quer, não, depois eu faço, e aí fica aquela, nunca conclui, né? E fica aquele desconforto. Enfim, ou seja, a consistência, quando você tem o hábito de criar na rotina, fazer a tarefa diária primeiro, ela te traz liberdade de tempo, né? Então, aí você me fez lembrar da época que tem a mãe, né? Igual hoje eu fico falando, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Era tão bom, né? Quando eu tinha mãe, a gente achava chato isso, mas é tão bom quando alguém, né, lembra a gente que a gente tem que fazer algumas coisas e a gente, na verdade, mantém a consistência, não por merecimento ou vontade própria, né? De alguém mandando a gente fazer. Agora está nas nossas Quando a gente mãos, é né? criança, né? Agora está nas nossas mãos. E é bem isso que você falou. Quando a gente tem a tarefa a ser cumprida e cumpre, né? Além de você ter cumprido e você sobrar o resto do tempo para você conseguir fazer as outras coisas do seu planejamento, você também tem a motivação. Aí vem a questão da motivação de você sentir, é o contrário do que a gente começou as conversas, né? Primeiro, quando a gente não cumpre, a gente se desmotiva e baixa a nossa autoestima. Quando você cumpre a tarefa, aí você se motiva porque você, nossa, eu cumpri, eu sou boa mesmo, nossa, eu sou demais, eu consigo ir na academia mesmo chovendo, né? Então aí você vai, você cumpre,
E aí você se sente motivada, sua autoestima melhora, e esse é o legal da consistência, que eu A acho que credibilidade aumenta, a capacidade aumenta, eu sei que eu consigo sim, e aí você conquista o mundo, né? sim, e é um processo, é um ciclo de retroalimentação. Ou seja, você cumpre a tarefa, você se motiva, você tem vontade de cumprir de novo, você cumpre de novo e a consistência fica num processo de retroalimentação positiva. Positiva. E o contrário também acontece. Então, você não faz a tarefa, aí você não tem o resultado. Se você não tem o resultado, você se desmotiva. Se você se desmotiva, você não tem vontade de cumprir a tarefa de novo, você não cumpre, fica aquele ciclo de retroalimentação negativa, né? Exatamente. Então, a E aí gente está o perigo, né? nossa, perigosíssimo. Alerta vermelho, sai desse lugar. Você tem que quebrar o ciclo e fazer essa retroalimentação ser positiva e Positiva. ela trabalhar a seu Exatamente. favor e não contra você. Exatamente. E por que que é tão difícil, né, falar, ter a consistência se a gente tem o desejo, né? Poxa, eu quero guardar mais dinheiro, eu quero melhorar a minha saúde, eu quero cuidar mais de mim, melhorar o meu sono, ter mais tempo para mim, né? Ter a liberdade de tempo, fazer alguma coisa, mudar. Eu quero fazer, ou seja, eu tenho o desejo forte. Eu começo, mas passam umas semanas, uns meses e a vontade vai embora, né? Eu não consigo manter. Por que que eu não consigo se é algo que eu desejo, que eu quero para minha vida? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E eu tenho certeza que isso é o problema de muita gente, né? E você falou uma coisa muito legal. Eu até começo, eu até consigo, porque procrastinação está meio em alta, né? Então, assim, a procrastinação não deixa você começar. Mas a consistência não é só a dificuldade de começar, porque muitas vezes você começa. Eu começo uma dieta. Eu começo na academia, eu começo o curso, eu começo a querer melhorar, quero a questão comportamento de gratidão, começo a frequentar uma igreja, eu começo um movimento, mas você não consegue manter, né? Você vai um tempo Exatamente. na primeira dificuldade, na primeira reunião extra que tem, na primeira trovoada, na primeira problema que você teve, de levar alguém para pronto-socorro, passou mal, já se perde, já tropeça, você não faz mais, né? Essa é a pergunta Exatamente. que a gente vai falar aqui. Vamos lá, como é que resolve esse problema aí? Por que que não se consegue isso? É aqui que entra a rotina, né, Flá? Porque hoje você tem a sua rotina. E a sua rotina, ela não tá dentro da sua rotina esse desejo que você quer encaixar, né? Então você quer aquilo que você quer fazer novo, estudar, fazer dieta, cuidar de si, ter mais tempo para você, enfim, tudo aquilo que é novo e que você quer mudar, você precisa colocar na sua rotina, né? E aí é que entra o problema, porque aí você precisa mudar a sua rotina, né? Tem que encaixar o seu desejo na rotina atual. E E, aí significa mudar a rotina que você tem, né? Entra aí a questão, a briga entre o piloto automático e o piloto produtivo, né? Porque o piloto automático, ele quer manter a rotina como está. E o piloto produtivo, não, eu quero fazer a mudança, né? E aí é que entra o controle, né, Flá? Porque se você tem o controle das suas ações, você consegue vencer o piloto automático. se o desejo
para onde você quer caminhar, né? Que a gente fala muito da questão do propósito, qual que é o seu propósito, qual é o seu objetivo, para onde você quer andar. Então, esse conhecimento seu, ele tem que ser muito claro. Ele tem que ser muito claro, nítido, né, e forte. Ele tem que estar bem forte dentro de você. E aí, com isso, você vai introduzir na rotina nova, né? Aí você vai brigar com o seu piloto automático, porque o seu corpo, ele quer sombra e água fresca. E, de preferência, uma A água de lei do coco mínimo gelada. esforço, né? É Ele a lei do, quer. do mesmo, do mínimo esforço. Isso não é eu, você ou ele. Isso é do ser humano, né? É o ser Característica da humano. nossa espécie. Ou seja, todos nós somos assim. É uma luta de todos, não é Que tem minha a ou ver, sua, né? que tem a ver com ancestralidade, é difícil comer, então para você, se você é difícil comida, você tem que fazer o quê? Não gastar energia. Se você não gasta energia, você está garantido ali, Exatamente. essas calorias É estão garantidas, sobrevivência. sobrevivência. Então, isso a gente traz desde a época dos nossos ancestrais. Então, assim, trabalhar, executar, ser ativo, né, é difícil, é esforço. Então, o nosso hardware, né, ainda lembra da ancestralidade. Fala assim, não, você não vai fazer isso não, você vai ficar aqui, né? Por quê? E é difícil, né? E, então você precisa lidar com essas questões. Pô, agora, como que você consegue? Tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito, tem que ter uma. Você tem que saber exatamente, né, o seu destino. Eu gosto muito, já falo muito em Ladem com café, é o tal do GPS, né? Você tem que saber o destino que você quer para colocar na sua rotina, para colocar em como você vai trilhar esse caminho, né? Para fazer um planejamento Sim, para você conseguir manter essa consistência até chegar no seu objetivo. E que às vezes o objetivo é o resto da exatamente. vida, né? Você fazer aquilo o resto da vida, né? Igualzinho tratar uma doença Sim, crônica. Tem que tomar um remédio o resto da vida, né? Então você tem que criar o hábito de tomar o remédio naquela hora. A mesma coisa qualquer atividade que você vai introduzir aí nova, né? E então você tem que provar para o seu piloto sim. produtivo, né? Que ele que está certo, que ele é o melhor para se fazer. Sim, com certeza. E tem até muitas pessoas que, quando acaba desistindo, né, porque cai de novo na velha rotina, o piloto automático puxa, acha que o problema é ela, né? Ou seja, eu não tenho habilidade para isso, eu não consigo mesmo. Ou seja, o problema sendo ela. E não é ela o problema, né? O problema é rotina, ou seja, criar uma nova rotina daquela atividade que você quer implantar. Quando você consegue criar essa rotina, a coisa flui, né? Essa coisa é muito mais fácil, né? Falar que você não nasceu com essa habilidade, né? Que não tenho, não puxei meu pai, então eu não sei fazer isso. É muito mais fácil falar isso do que pôr a mão na massa, né? Do que treinar, do que se esforçar para fazer. É muito difícil, né? Por isso a importância de aprender a dominar, né, a rotina e ter o controle dela, porque quando você assume o controle das suas ações, você não precisa mais depender da motivação para agir. Quem manda é você, né? E aí a nova rotina do estudo, do autocuidado, ela flui, ela acontece. E junto vem a consistência, né? Sim, com certeza, é isso aí mesmo. É isso. Então, e o segredo, né, para se ter a consistência é esse, né, Flá? Ou seja, ter ali a rotina com propósito, né? Ou seja, por que que você quer colocar aquela atividade na sua nova rotina? Precisa
precisa ter um propósito, porque o propósito ele te protege, né? Ele protege os obstáculos que aparecem com as surpresas da vida, né? Eu sempre dou spoiler, né? Incrível. A gente faz o lá dentro do café, mas eu não consigo, né? Esperar até o segredo. Eu sempre dou spoiler e falo. Eu sempre falo, porque assim, é uma coisa tão boa, sei lá, né? Que aí eu acho que eu já fico um pouco com vontade de falar logo assim, meu, procure Os o seu ansiosos objetivo. agradecem. Procure o seu objetivo. Realmente te protege. Quando você sabe o que você quer e você sabe que isso depende apenas de você, não depende do tempo, do clima, não depende das surpresas da vida, porque muitas vezes as surpresas da vida, né, atrapalham a nossa rotina, atrapalham o nosso dia a dia, e eles são um dos grandes vilões, assim, de quebrar um pouco a consistência, né? Alguém que fica doente, ou às vezes você foi demitido, né? Perdeu alguém na família, né? Um filho que saiu de casa, um neto que nasceu, um filho que voltou para casa que morava longe. Então, assim, todas essas mudanças, né, de rotina que você não tem controle, elas são os grandes vilões de você, de repente, perder a consistência. Mas quando você tem o seu propósito e sabe exatamente aonde você quer ir, você também consegue entender que, ok, agora, né, minha mãe depende de mim para alguma coisa, né? Eu estou com essa questão, né? Então eu vou montar um planejamento, né, com essa minha nova rotina que eu não tenho como mudar, mas que eu continue no caminho do meu propósito. Exatamente. E isso te, Essa é a grande questão. o grande segredo. E isso te empodera demais. Isso faz com que você tenha poder. E esse poder que você tem, que você cria sobre você mesmo, é muito bom. É uma sensação. Eu adoro sentir isso. Adoro me sentir Sim, isso. É muito a gostoso. gente a gente está falando de propósito. Eu acabei um livro agora que inclusive fala que o nome é Comece pelo Porquê. Deixa eu ver. Está até aqui. Que eu fui para o Brasil, já trouxe um monte de livro, né, Flá, para poder ler em português. Olha Do que você vai perder seu Simon alemão, Sinek. hein? E um livro bem interessante também e que fala sobre isso, né? Ou seja, é esse, né? É o propósito, né? Fica Comece pelo difícil porquê. lutar contra o piloto automático. Comece pelo porquê. Então, comece pelo Fica porquê difícil, em relação ao objetivo, é isso? exato. Tá. Por que você está fazendo isso, né? Ele é um livro que fala muito de organização, na verdade, empresas, grandes empresas. Eles falam muito da Apple, da história da Apple, o porquê dela, enfim. É mais relacionado a empresas, né? Não o propósito pessoal em si. As leituras é sempre precisa do objetivo, né? Você sabe E que você falou agora de empresa, assim, né? E a gente está falando de consistência, e assim, me veio 500 mil histórias na cabeça sobre a questão profissional também, de pessoas que você, principalmente prestadores de serviço, porque prestador de serviço, autônomo, é uma pessoa, né? Não é uma empresa, é uma pessoa. E quando essa pessoa não tem consistência para oferecer o serviço para você, é complicado, você perde orçamentos, você perde o é cliente, verdade, é né? Você verdade. perde o cliente. Então, assim, é igual Esse, recentemente que eu fui numa costureira, né? A primeira vez que eu fui nela, e ela, não, porque eu trabalho tal hora, de manhã eu faço academia, né? Almoço tal hora, de noite eu faço yoga. Eu falei, gente, que mulher perfeita, ideal, amei, vou me espelhar nela. Ela é ótima. Ela pode deixar aqui até sexta-feira eu te entrego. Eu falei, beleza, nossa, achei a pessoa ideal. Passa uma semana, passa duas, passa três, cadê? Eu falei, acho que ela perdeu meu telefone. Acho que eu vou ligar para ela para perder meu telefone. Aí eu liguei para ela. Ah,
ai, é que essa semana eu não fiquei bem, sabe como é que é? Não consegui minhas horas, não As consegui surpresas da vida. trabalhar, né? Aí eu nem peguei ainda na sua roupa, assim que aí eu falei assim, então assim não tem consistência. Então propaganda enganosa, Sim, ela tem, né, data de validade, né? Então, assim, a questão da exatamente. consistência profissionalmente é algo muito importante. Então, não prometa que não Inclusive, pode cumprir, né? Tem que ter sim, responsabilidade. inclusive esse é um dos grandes motivos de porcentagem de muitas pequenas empresas não conseguirem ser bem-sucedidas, né? Sim, porque Porque não tem não tem o consistência. compromisso. Se você não entrega uma vez, duas vezes, a terceira pessoa não vai, mas ela vai ligar para outra. Eu acho que esse é O mais cliente ele quer um bom atendimento, né? um bom papo de café, não dá? A gente falar sobre consistência mais ligado à questão profissional, assim, porque, olha, é muito importante isso. É verdade. Já tá agendado aí mais um papo de café. Mas a gente sempre descobre vários temas, né? Quando a gente vai falando, vem assim vários temas. É isso aí. Aproveita para falar que se você também quer saber mais sobre essa questão da consistência no prestador de serviço, no autônomo, falando da questão profissional. É, exatamente. Bom, Flá, é isso, né? Acho que a gente concluiu aí a questão, né? Como conquistar, ou seja, criar uma rotina, uma nova rotina com propósito, né? É o grande segredo aí para se ter a consistência. Além de ter a consistência, é você se sentir, dar significado para sua vida, né? É você fazer as coisas com o propósito que Também, você quer para sua vida. E não existe nada mais poderoso que isso. É isso aí, exatamente. Nandá. Obrigado pelo papo. É isso. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Até, tchau.